2 de maio de 1992, madrugada. Ponta de São Lourenço, Ilha da Madeira, entre as rochas vulcânicas negras, aos pés de um penhasco de 100 metros, um pescador tropeça em algo. Ele olha para baixo. É um corpo. O corpo de um menino de apenas 15 anos. O estado em que ele foi encontrado deixou claro uma coisa. Aquilo não foi um acidente. Foi um assassinato brutal. E o que fizeram com ele, antes de jogá-lo daquela falésia, tornou o crime ainda mais hediondo. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. O nome dele era Luís Miguel, 15 anos, estudante, filho de uma família humilde do Caniçal. Quando a polícia judiciária chegou ao local às 8h30, o médico legista Dr. Francisco Corte Real começou o exame preliminar ali mesmo. O corpo estava sem camisa, as calças rasgadas, sem calçados. A primeira coisa que saltou aos olhos, aquela morte não foi uma queda. O crânio apresentava múltiplas fraturas, não de impacto com as rochas, mas de agressão intencional. Alguém havia atacado aquele menino com extrema violência. O rosto estava desfigurado. Havia sinais claros de espancamento, mas havia mais. Os braços apresentavam ferimentos defensivos, marcas nas mãos que indicavam tentativa de proteção. Ele tinha lutado. Luís Miguel lutou pela vida. E no pescoço, marcas que sugeriam estrangulamento. Alguém tentou tirar a vida dele antes mesmo da queda. A camisa branca de Luís foi encontrada a 40 metros de distância, rasgada, com manchas que confirmavam a agressão. E o pior, as evidências indicavam que Luís Miguel ainda estava consciente quando foi lançado do penhasco. Ele viveu os últimos momentos em absoluto terror. 1º de maio de 1992, feriado, Dia do Trabalhador. Luís Miguel saiu de casa pela manhã. Disse à mãe que ia dar uma volta. Voltaria para o almoço. Por volta das 11 horas, testemunhas o viram caminhando sozinho na estrada do Caniçal. Camiseta branca, jeans, tênis brancos, sem mochila. E então, um carro parou ao lado dele, um Volkswagen preto, modelo antigo. O motorista baixou o vidro, conversou com o menino, ofereceu boleia. Luís Miguel olhou para os lados, hesitou e entrou. Uma testemunha disse depois que o garoto parecia conhecer quem estava no carro. Ele confiou. Foi o último erro da vida dele. Às 14 horas, o mesmo Volkswagen foi visto estacionado no topo da falésia da Ponta de São Lourenço, o lugar mais isolado da região, escondido da estrada. Uma mulher que passava de bicicleta viu um homem alto, magro, de cabelos escuros, parado ao lado do veículo. Ele olhava para o mar. Ela não viu o menino, porque naquele momento Luís Miguel já estava inconsciente, ou quase morto. Quem era o homem no Volkswagen preto? Frederico Marcos da Cunha. 42 anos, brasileiro, padre católico. Ele chegou à Madeira em 1983, vindo da Itália, culto, educado, de boa aparência. O bispo do Funchal, Dom Teodoro de Faria, fez dele seu secretário particular. Mas havia algo errado. Frederico tinha um gosto mórbido pela morte, usava caveiras no casaco, pendentes no cinto, dizia que era arte sacra. Os fiéis estranhavam e havia as queixas, pais que reclamavam da proximidade excessiva do padre com seus filhos. Garotos que saíam das sessões de confissão perturbados, calados, o bispo transferia Frederico de paróquia, de novo e de novo. Entre 1983 e 1992, o padre passou por 5 paróquias diferentes na Madeira, em cada uma o mesmo padrão. Aproximação de meninos pobres, apadrinhamento, presentes, atenção especial. E depois, denúncias abafadas. Em 1990, esteve em São Jorge. Foi lá que conheceu Miguel Noite, um rapaz de família humilde. Frederico o chamou de afilhado. Levava o garoto para passear, comprava roupas, pagava refeições. A mãe de Miguel, ingênua, agradecia a Deus pela bondade do padre. Ela não sabia que o padre estava cometendo atos impróprios com o filho dela. E Luís Miguel não foi a primeira vítima de Frederico. Foi apenas a que morreu. A polícia reconstruiu o que aconteceu naquele 1º de maio. Frederico pegou Luís Miguel na estrada. Conversou, ganhou confiança. Talvez tenha oferecido dinheiro, um passeio, quem sabe um trabalho. Dirigiu até a Ponta de São Lourenço, o lugar mais isolado que conhecia. Estacionou e ali, dentro do carro, ou próximo a ele, tentou agredir o menino. Luís Miguel resistiu, tentou se defender, lutou, tentou fugir. E Frederico perdeu completamente o controle.
A agressão foi brutal e prolongada. As evidências mostravam que o padre usou extrema violência contra um adolescente que apenas tentava se proteger. Luís Miguel foi espancado até perder a consciência. E então Frederico, em pânico ou em fúria, o arrastou até à beira do penhasco. Não havia mais volta. Ele tinha que eliminar qualquer evidência. Com as próprias mãos, empurrou o menino inconsciente para o abismo e ficou ali, apenas observando. Silêncio. Só o vento e o mar. A polícia judiciária não demorou a chegar ao padre Frederico. O Volkswagen preto, as testemunhas, o histórico de transferências suspeitas. Quando entraram na casa dele, encontraram evidências forenses no veículo que o ligavam diretamente ao crime. Tentativas de limpeza que só confirmaram o envolvimento. A camisa da vítima escondida no carro. E encontraram algo mais, algo que fez até os investigadores mais experientes recuarem em choque. Era uma coleção de arquivos pessoais que confirmava as piores suspeitas sobre a vida dupla que o padre levava longe dos olhares da paróquia. Eram provas irrefutáveis de uma conduta imprópria e continuada. Frederico foi preso em 3 de maio. Na delegacia, ele negou tudo. Admitiu ter dado boleia a uma pessoa no caniçal. Mas jurava que ela saiu do carro, viva e bem. Mentira. A perícia confirmou. A agressão aconteceu dentro do veículo. E então veio a testemunha que destruiu a defesa de Frederico. Miguel Noite, o afilhado. Agora um jovem adulto. Sob pressão policial, ele quebrou. Confessou que existia uma relação de segredo e dependência com o padre. E revelou que Frederico tinha comportamentos predadores quando viajava sozinho na estrada. Durante o julgamento em março de 1993, 4 homens subiram ao tribunal. Com lágrimas nos olhos, um por um, relataram o passado. O padrão era sempre o mesmo: pessoas vulneráveis, sem proteção. O padre oferecia ajuda espiritual, presenteava, ganhava confiança e então cruzava a linha. Luís Miguel foi diferente. Ele resistiu e, por isso, pagou com a vida. Mas aqui está a parte que mais revolta nesta história. Enquanto as provas se acumulavam, enquanto vítimas choravam no tribunal, enquanto a família de Luís Miguel exigia justiça, a Igreja Católica protegeu o monstro. O bispo Dom Teodoro de Faria deu uma entrevista ao Jornal da Madeira. Ele chamou Frederico Cunha de inocente como Jesus Cristo, também ele atacado injustamente. Sim, você leu certo. Um bispo da Igreja Católica comparou um padre acusado de assassinato e crimes contra menores a Jesus Cristo. Figuras importantes da Igreja foram testemunhas de defesa no julgamento. Padres, diáconos, freiras, todos atestando o bom caráter de Frederico. O procurador João Freitas, que conduziu a acusação, revelou anos depois ter sofrido pressões de autoridades religiosas para reconsiderar o caso. Tentaram intimidá-lo, mas ele não cedeu. Em 10 de março de 1993, Frederico Marcos da Cunha foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Luís Miguel. A família deveria receber 1.600.000 escudos de indenização. Nunca viram um centavo. Frederico foi enviado para o estabelecimento prisional de Val de Judeus, em Alcoentre. Cumpriu menos de 6 anos. Comportamento exemplar, disseram os guardas. Ele rezava, ajudava na capela da prisão, era educado. Em 1998, a juíza de execução de penas, Margarida Vieira de Almeida, autorizou uma saída precária. 8 dias para visitar a mãe doente em Lisboa. Frederico Cunha saiu da prisão no dia 15 de agosto de 1998. No dia 18, ele e a mãe embarcaram num voo para o Brasil. Nunca mais voltaram. O mandado de captura internacional foi emitido. Interpol foi acionada. Nada. Frederico desapareceu. Por 26 anos, ele viveu livre. Talvez no Brasil, talvez em outro país da América do Sul. A Igreja nunca os comungou, nunca abriu processo canônico. Tecnicamente, ele continuou sendo padre por 32 anos após matar Luís Miguel. Foi só em fevereiro de 2024. 32 anos depois, que o Papa Francisco finalmente decretou a demissão do estado clerical de Frederico Marcos da Cunha. A Diocese do Funchal publicou a decisão na internet, porque o paradeiro do ex-padre é desconhecido. Luís Miguel tinha 15 anos quando morreu. Ele gostava de futebol, queria ser mecânico, ajudava a mãe com as tarefas de casa. Tinha amigos, sonhos, uma vida inteira pela frente. Tudo isso foi roubado ele numa tarde de maio, por um homem que usava uma cruz no peito e falava em nome de Deus.
A mãe de Luís nunca se recuperou. Morreu em 2009 sem ver justiça completa, sem ver o assassino do filho atrás das grades. Frederico Marcos da Cunha provavelmente ainda está vivo. Talvez numa cidade pequena do interior brasileiro, talvez com outro nome. Talvez fazendo novas vítimas, porque homens como ele não mudam, eles só escolhem novos alvos. E o pior de tudo, a instituição que deveria proteger os inocentes, que prega amor e piedade, que fala de salvação. Essa instituição escolheu proteger o predador. Bispos que o defenderam nunca foram punidos. Padres que testemunharam a favor dele continuaram suas carreiras normalmente. A Igreja nunca pediu desculpas à família de Luís Miguel. Nunca. Este caso não é só sobre um padre assassino. É sobre um sistema que permite que monstros operem livremente. É sobre quantas crianças foram sacrificadas no altar do silêncio. É sobre uma justiça que falhou e continua falhando. Se este caso te revoltou tanto quanto me revoltou, compartilha este vídeo, porque enquanto houver silêncio, haverá mais vítimas. Enquanto instituições protegerem criminosos em vez de crianças, haverá mais vítimas. E a memória de Luís Miguel e de todos os outros que não tiveram voz merece mais que o esquecimento. Merece justiça, mesmo que tardia, mesmo que incompleta. Este foi o Arquivo Criminal. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sino e, acima de tudo, nunca deixem que histórias como esta morram no silêncio. Até o próximo caso.